O assunto hoje é: comece com aquilo que você tem. E quando eu falo isso, às vezes algumas pessoas me abordam e falam: mas Luciane, para você é fácil, Luciane, para você teve ajuda. Não foi sempre fácil. O caminho, ele foi sempre desafiador. Eu tive, sim, graças a Deus, anjos na minha vida, pessoas que acreditaram no meu potencial, que me ajudaram, sim, e isso até hoje. Mas se eu não tivesse feito a minha parte, nada disso teria acontecido. Porque tem aquilo, sabe aquele ditado, quando a gente fala assim, nossa, a pessoa te dá a faca e o queijo, e o que você faz? Você tem que cortar. Né? É só isso que você tem que fazer, entende? Então, voltando um pouquinho lá atrás, quando eu comecei, sim, eu tive ajuda, né? Eu tive bastante ajuda, inclusive, sou muito grata a ele, embora talvez ele não saiba, o meu ex-marido, e que me ajudou a me formar, né? Iniciei na podologia, mas se eu não tivesse ido atrás, se eu não tivesse andado nas ruas, distribuído panfleto, né, inventado formas para trazer o cliente para dentro do meu espaço, que inclusive era na minha garagem, eu não teria tido o sucesso que eu tive. Anos se passaram, com isso eu fui estudando, com isso eu fui aprimorando, com isso eu entrei na parte estética, 1 ano depois já de formada na podologia, e aí eu tive outras oportunidades, né? Eu fui para a universidade, do qual fiz grandes amizades ali, e as coisas foram acontecendo. Enfim, alguns anos se passaram quando eu também resolvi, estava já separada na época, e aí eu fui para Portugal, fui morar, né, com o Antônio, hoje meu marido, e aí resolvi parar com tudo. Vendi a minha clínica, 2 cadeiras que eu tinha, né, de podologia, mais a minha maca, enfim, estava tudo redondinho, tudo lindo, depois de ter reformado não mobiliado o meu apartamento. Então assim, foram várias conquistas nesse meio, e gente, trabalhando e escutando gente falar assim: não, porque a Luciane pode, porque a Luciane tem clínica, porque a Luciane entrava sim 8 horas, às vezes 7, trabalhava de final de semana, trabalhava de feriado, e foi por isso que eu conquistei muita coisa. Então, o que você tem é aquilo que você vai conseguir, entendeu? Então, depois dessa minha volta, né, de Portugal, eu já não tinha mais nada, não tinha um jaleco, né? E aí nós voltamos devido à pandemia também. Então, as condições financeiras, elas ficam mais apertadas, porque você não está produzindo, você não está trabalhando. Quem não passou por essa situação que atire a primeira pedra, né, gente? Então, é assim, eu tive ajuda, inclusive, de uma amiga que falou assim para mim, falo com a minha amiga, né, do coração, que falou assim: não, toma esse dinheiro e vai comprar o equipamento para você poder trabalhar. Você precisa voltar ao mercado de trabalho. Então, assim, eu tive, sim, ajuda, mas eu fiz acontecer. Hoje eu estou aqui, eu voltei, as coisas sempre progredindo, eu sempre indo atrás, eu sempre inovando, me reinventando e aprimorando o meu conhecimento. Eu não paro nunca. Então é aquilo, o que você tem hoje, o que você pode fazer, né? Se arriscar, porque quando a gente se arrisca, nós vamos atrás para poder sanar aquilo. Quando você faz uma dívida, você tem que trabalhar para pagar, não é verdade? Então, te dá mais ânimo para você buscar o seu ideal. Então, as pessoas hoje,
elas vivem muito numa superfície e não tem um propósito. Quando você tem um propósito, seja ele para emagrecer, seja ele para melhorar a tua saúde, seja para melhorar a condição da sua pele, ou para comprar ou trocar o seu carro, ou para terminar a sua faculdade, ou para comprar qualquer coisa, ou simplesmente proporcionar algo para alguém, você consegue. Hoje meu propósito, inclusive, eu estudo tanto, né? Por quê? Porque eu quero cuidar muito dessa parte da mulher, inclusive, nutricional. Nós somos, assim, abaladas por uma série de questões aí hormonais. Então, isso é o meu propósito, é cuidar dessa parte também da mulher, né? Frente a uma vida mais saudável, né? Trazendo oportunidades e estratégias para que ela possa viver melhor. É sim mentorar e assessorar como as minhas ex-alunas a um caminho de mais sucesso. Olha, você não precisa percorrer esse caminho que foi tão árduo, eu posso te dar as condições e as ferramentas para que você pule esse caminho e saiba realmente quais são as pedras que você deve tirar dele. Então, para quê? Então, são estratégias que eu fui descobrindo sozinha nesse tempo. Nossa, e se eu fizer isso, pode trazer tal pessoa, ou eu posso ter mais cliente, ou eu posso fidelizar mais. Gente, foram muitas conquistas, foi muito legal e é muito gratificante ver como um pouquinho e às vezes uma frase do que você faz, você pode fazer bem às pessoas. Esse é o maior legado da nossa vida. É aquilo assim, o que você pode fazer, o que você pode deixar nesse mundo. Então, enquanto eu estiver respirando, eu estarei correndo atrás de algo que eu possa fazer para estar melhor, para promover também o bem-estar, para poder ajudar, para poder agregar algo a alguém. Entende esse propósito? E é por isso que eu sou uma insana nessa busca desse conhecimento. A Luciane nunca vai parar, porque se ela parar, ela morreu, simplesmente morreu. Essa sou eu. Então não é fácil acordar todos os dias 5 horas da manhã. E eu faço isso também por quê? Porque se eu fico 3 dias sem malhar, o meu corpo dói, as minhas pernas doem, o meu intestino vira literalmente uma merda. Você entendeu? Para falar o português claro. Então é assim, é uma coisa que eu preciso e nem sempre eu faço porque eu quero, mas é porque eu preciso, porque torna o meu sono melhor, porque eu sei que a hora que eu entrar numa menopausa, isso vai me trazer benefícios também. Então, é o conhecimento, né, e a determinação que fazem com que a gente corra atrás das coisas, mesmo sem ter, às vezes, vontade. Então, peraí, vamos parar e pensar, o que eu vou fazer para melhorar? Não é verdade? A gente tem que ser primeiro grato, porque nós estamos aqui, ainda mais depois de uma pandemia, de tudo que aconteceu e de tanta gente que se foi. Então, a gente tem que, primeiro, agradecer por nós estarmos aqui respirando, né? Então, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês, em especial hoje. Um beijo e eu espero que eu continue ajudando muito mais gente, incentivando pelo menos um pouquinho aí o dia a dia de vocês.